Boa tarde, meninas. Obrigado por vocês pararem um tempinho para estar comigo. Hoje eu tenho uma palavra, uma continuação, né, da nossa palavra da semana retrasada, porque Deus ainda tem falado muito comigo. Deus tem falado muito a respeito sobre a mesa, e eu creio que eu vou me aprofundar cada dia mais sobre esse tema, para mim poder, tudo aquilo que Deus está me ensinando, poder passar para vocês. E eu quero tudo aquilo que Deus está ministrando no meu coração sobre a mesa, eu quero passar para vocês, sabe? Porque eu creio que Deus vai ensinar muita coisa para nós a respeito da mesa. Eu não tinha me atentado tanto sobre esse detalhe, né? A mesa. Eu creio que eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido alguém ministrar sobre uma mesa, né? E quando eu entrei nesse seminário que esse pastor ministrou sobre 3 altares e um deles é a mesa, gente, eu fiquei muito maravilhada e por isso que eu tô me aprofundando, porque é um detalhe, mas que nós precisamos saber, que é um detalhe muito importante nas nossas vidas, dentro da nossa casa. Na verdade, eu tava pronta para hoje dar um recadinho para vocês que eu não ia fazer a live, porque eu tava muito apreensiva por conta de que eu creio que Deus colocou algo no meu coração e foi confirmado no coração dessa pessoa que eu vou estar convidando para estar fazendo uma live junto comigo. E eu queria que vocês me ajudassem em oração, porque eu não sei se vai ser uma live ou se vai ser realmente um culto da Joquebed. E falando a respeito da mesa, então hoje eu tava meio temerosa, eu falei, será que hoje não é para mim fazer a live? Porque a única palavra que o Senhor tem ministrado, me deixado me aprofundar, um fogo dentro de mim é sobre a mesa. Mas hoje não vai dar para fazer essa live, então eu acho que vou colocar para as meninas que eu vou colocar o devocional no grupo, mas que daqui 15 dias a gente faz essa live, quem sabe vai ser a live especial ou vai ser o culto especial, que eu não sei. E aí, uma irmã me mandou um louvor e falou pra mim assim, por acaso você já ouviu esse louvor? Porque eu ouvi e pensei em você. E eu falei, eu coloquei ele pra ouvir e mandei pra ela, não, eu nunca ouvi. Ela falou assim, eu pensei em você, porque você tem ministrado sobre a mesa, e esse louvor fala, né, da mesa. E ali naquela mesma hora, Deus confirmou pra mim que era pra mim fazer a live, sim. Que eu creio que eu vou ficar muitas semanas ainda falando sobre a mesa, porque a mesa tem muito pra nos ensinar. Então eu creio que, em nome de Jesus, né, eu peço que hoje Deus me dê a sabedoria, o discernimento para ministrar para vocês aquilo que Ele ministrou no meu coração e que vocês estejam com o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus falou comigo. Amém? Vamos orar então. Pai, louvado seja teu nome por mais essa tarde. Obrigado, Senhor, pelas essas minhas irmãs que se disporam a ouvir a tua palavra, a aprender mais de ti, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe aquelas que chegarão e aquelas que ouvirão depois, Pai. Em nome de Jesus. E, Pai, desperta aquelas que ainda não entenderam qual é o nosso propósito nessa terra. Qual é o nosso propósito dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, nós temos um chamado, um primeiro chamado, Senhor, e que nós venhamos cumprir esse chamado conforme a tua vontade, não a nossa. Que o Senhor abençoe essa tarde, o Senhor abençoe essa palavra, Senhor, e que eu consiga passar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, mas o Senhor tem liberdade de acrescentar ou de retirar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, meninas. Vamos falar mais um pouquinho sobre a mesa, o altar da mesa. Deus tem levantado um exército, né, dentro das famílias. Eu creio que essa quarentena, como eu já falei várias lives para vocês, que Deus está forjando a família, uma família forte, uma igreja forte. Então Ele está forjando um exército dentro da nossa casa. E eu vou dar eu creio que é um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, para a gente fazer um bom churrasco, a churrasqueira tem que estar bem aquecida, né? Mas quando a gente coloca a carne
lá na churrasqueira, quando aquela gordura cai no fogo, aquele fogo acende e ele fica tão forte que a gente precisa ter uma garrafinha de água junto para jogar um pouquinho de água para apagar o fogo, para não queimar a carne, porque daí ela queima por fora e por dentro ela fica cru. A nossa vida com Deus, né? A nossa verdadeira, para nós sermos verdadeiros como mulher, a gente precisa ter essa conexão. O fogo do Espírito e a água da palavra tem que ter eles têm que ser combinados para não assar de mais e nem de menos, né? Para que isso o queimar completo, né? O 100% é a plenitude. Então a gente precisa dessa combinação. A churrasqueira é o fogo e a água. Na nossa vida, o fogo é o Espírito Santo e a água é a palavra de Deus. Isso precisa andar junto para que nós venhamos viver a plenitude do Senhor. Nós venhamos entender tudo aquilo que o Senhor tem pedido para nós e nós vamos conseguir cumprir de verdade, agradando o coração de Deus. Uma verdadeira espiritualidade é uma saudável humanidade. Então, uma verdadeira aquilo que a gente é dentro da nossa casa, se nós somos verdadeiros dentro da nossa casa, se o nosso espiritual for verdadeiro dentro da nossa casa, nós vamos estar criando filhos saudáveis para a humanidade. Nós temos que ensinar para os nossos filhos princípios espirituais, né? O que sustenta uma vida em Deus são os princípios que Deus criou. Então, o que nos sustenta a nossa vida em Deus são os princípios que Deus criou. É isso que vai nos sustentar. Se nós quebrarmos um princípio de Deus, amanhã o princípio nos quebrará. Olha só que sério. Isso eu ouvi de um pastor. Essa frase ficou muito forte no meu coração. Se nós quebrarmos um princípio de Deus, amanhã o princípio nos quebra. E o primeiro versículo que o Senhor colocou no meu coração para essa semana está lá em Êxodo 25. Que ali no Êxodo 25 vai falar sobre as instruções de quando foi criado o tabernáculo. E ali vai falar da arca, né, que não é o nosso foco, que a arca ela representa a presença de Deus, a glória de Deus. E vai falar também da mesa, que é o nosso foco, que é onde eu vou me aprofundar para poder ministrar para vocês aquilo que o Senhor está falando sobre a mesa. E nós, nesse tempo de quarentena, nós não podemos perder tempo, porque a mesa está dentro da nossa casa. E como eu falei para vocês, o relacionamento na mesa, a mesa, ela recupera muitos relacionamentos, ela quebra muitas, ela liberta coisas do passado na mesa. E a mesa, nessa história do tabernáculo, ela foi feita, né? Se vocês se aprofundarem nesses versículos, você vai ver que o Senhor especificou tudo como Ele queria. Porque acho que na época, antes, acho que na época dos egípcios, tinha uma mesa que eles usavam, mas não era mesa igual a nossa mesa. Porque se você olhar especificadamente os detalhes que o Senhor pediu para construir a mesa, você vai ver que a mesa é muito igual à nossa mesa de jantar. E o que foi Deus pediu para colocar em cima dessa mesa, né? Que tá lá em 25 e fala desde o 10. Não, aqui fala da arca, a mesa fala é o 23. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-las com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Se você for ver a nossa mesa, a altura dela é realmente como Deus fala. A gente tem a borda da nossa mesa, se a gente for também ver os detalhes.
que é lá, também lhe farás uma moldura ao redor da largura de sua mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Uma mesa de 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeiras de cetim e cobri-los com ouro, e levar-se com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa, esse é o detalhe, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Quem é o pão? Jesus. Aonde o Senhor, onde Deus pediu para que o pão estivesse? Em cima da mesa. Quando nós sentamos ao redor da nossa mesa, junto com as nossas famílias, ou com amigos, ou até mesmo sozinho, que a gente senta na nossa mesa, o Senhor está ali. Se nós, com gratidão, vamos nos alimentar com gratidão, ali o Senhor estará, junto conosco. E por que a mesa é um altar? Porque sobre a mesa existe o pão, que é Jesus. Por isso a mesa também é um altar. Deus estabeleceu um princípio espiritual sobre a mesa. Quando sentamos à mesa para fazer uma refeição em família, estamos rompendo o véu para acessar a presença de Deus, a glória de Deus, e se conectar conosco. Ele quer se conectar conosco. E assim ele nutre relacionamentos, restaura emoções, traz comunhão para a família. Olha só o que acontece em uma mesa. Esse fundamento tem sido arrancado das famílias, mas Deus está recuperando esse fundamento nessa quarentena. Eu creio que esse fundamento está perdido mesmo. Por isso, tantas casas destruídas, tantas famílias nesse tempo se divorciando, quantos pais maltratando seus filhos por conta de não saber lidar. E aí chega naquele princípio que eu falei para vocês, que o que nos sustenta são os princípios de Deus. Se nós quebramos um princípio de Deus, amanhã o princípio nos quebra. Então a mesa, ela é um princípio que Deus criou. Foi Deus que criou. Deus está levantando esse altar dentro dos lares, porque Deus está retomando sua comunhão dentro dos lares. Quando sentamos à mesa, é cumprida uma profecia, que nem de pão viverá o homem. Na mesa é restaurado os relacionamentos entre pais e filhos, esposo e esposa, e diálogos acontecem. Quando Deus falou comigo a semana retrasada sobre a mesa, eu nem imaginava que algo teria que acontecer, teria que se libertar em mim a respeito da mesa. Algo que precisava ser restaurado entre eu e meu filho na mesa. Eu nem imaginava que eu ia precisar passar por isso. Que eu creio que eu vou poder testemunhar para vocês no dia da live especial. Porque nós não se atentamos, mas a mesa tem um princípio muito espiritual que Deus estabeleceu. E nós precisamos se atentar, porque é dentro da nossa casa que nós vamos restaurar esse princípio. E ao redor da mesa, nós precisamos... E mais uma coisa que eu também me atentei. A primeira vez que Deus fala da mesa é nesse versículo aqui. A primeira vez que fala mesa. Porque eu sou curiosa e eu estou lendo até um livro que fala sobre a mesa, sobre as importâncias da mesa. E eu nunca me atentei, mas na Bíblia várias vezes fala sobre a mesa.
e eu estou estudando para mim poder passar para vocês o fundamento da mesa. Esse aqui que eu trouxe hoje para vocês é a presença de Deus. O pão está sobre a mesa. O pão é Jesus. Quando nós sentamos na nossa mesa, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem nos dado. O Senhor está ali conosco. Nós precisamos crer nisso. A refeição à mesa tem poder de rasgar o véu. Vai lá em Lucas 14, do 15 ao 17. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: Vinde, que já está tudo preparado. O homem que estava sentado à mesa com Jesus, ele enxergou a glória do reino de Deus. Porém, ele não entendeu como que ele poderia entrar lá. Nessa passagem, muitas pessoas recusaram o convite para o banquete, porque o momento ali pareceu inconveniente. Nós também fazemos isso. Nós podemos resistir ou demorar a responder o convite de Deus. Nossas desculpas podem soar como razoáveis. Nossos compromissos profissionais, nossas responsabilidades familiares, nossas necessidades financeiras ou qualquer outra. No entanto, o convite de Deus é o acontecimento mais importante em nossa vida. E nós não se atentamos a isso. Mesmo que o momento não pareça conveniente, o convite vem de Deus. Quando a gente vai sentar à mesa, o convite é de Deus. Foi Deus que criou esse princípio da mesa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e você reflete e responde para você. Você está dando desculpas para evitar responder o chamado de Deus? Você tem dado desculpa para Deus? Ou você tem respondido ao chamado que Ele mesmo? Porque a partir do momento que você gerou o seu filho, você tem um chamado. E se você lê a Bíblia, você sabe qual é o nosso compromisso de mãe. E é muito sério se você não tem ouvido. Porque Jesus nos lembra que virá o tempo quando Deus retirará o seu convite e oferecerá a outros. Então será muito tarde para você entrar no banquete. Você pode olhar lá no versículo 24 de Lucas 14, fala: Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A gente precisa se atentar aos detalhes, que muitas vezes nós não olhamos para os detalhes. Nós queremos aquilo que está, como que eu vou dizer, aceso, né? É mais fácil da gente enxergar, é mais fácil da gente ver, é mais fácil da gente entender. Mas não, Deus tem pedido para a gente estar atenta aos detalhes. Uma pequena rachadura, ela pode ocasionar uma grande destruição. Será possível que uma pequena função do lar, quando negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? O que vocês acham? Quando nós negligenciamos algo que o Senhor tem pedido para nós fazer dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, você acha que isso pode destruir toda a nossa família? Eu vou te dizer que sim. Uma
Um detalhe pode destruir toda a nossa família. Um detalhe pode destruir toda a nossa família. É o pilar. Uma rachadura em um pilar, se não for consertado, ele pode destruir um prédio por conta de um pilar. E olha só o que eu descobri. Vocês sabiam que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda de força militar ou de astúcia política? O golpe mais esmagador a um império não vem de poderes externos. As bases de uma grande civilização se abatem com um enfraquecimento de dentro. Olha só. Aquilo que destrói não é o que está por fora, e sim o que está por dentro. A fraqueza que está dentro de nós é o que pode destruir tudo aquilo que está por fora. A gente precisa entender o que o Senhor espera de nós, aquilo que Ele quer de nós. Se Ele te deu uma direção, obedeça. Até mesmo se fosse você se redimir para um filho seu. Pedir perdão para um filho seu de alguma atitude que você teve. Que como mãe não está errado. Mas a forma como foi feita não é uma forma que agrada a Deus. Por isso que a gente tem que pedir muita sabedoria de Deus quando a gente vai corrigir os nossos filhos. Quando a gente vai educar os nossos filhos. Por isso, a gente precisa ter aquela comunhão do Espírito e a palavra. Tem que andar junto, porque assim tem um equilíbrio. E qual é o primeiro da lista que contribui com a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar. A base para a sociedade humana. Olha só o que contribui para uma queda de uma família. A corrosão da dignidade, a santidade dentro da nossa casa. Isso tem se perdido dentro dos lares. Às vezes a pessoa fora é uma coisa e dentro de casa, onde mais você deve ser verdadeiro e querer agradar o coração de Deus dentro da sua casa, você não é. Você é super santa na igreja, perto de amigos, mas dentro de casa, que você precisa ser, você não é. E o que será que seus filhos têm visto? Porque isso é a grande queda de um império. A grande queda de uma família. É a corrosão da dignidade dentro da nossa casa e da santidade dentro da nossa casa. Os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política ou militar de outro povo, mas sim por se tornarem vulneráveis ao deixarem de prestar atenção ao que aconteciam dentro de casa. Olha só. Por que nós somos derrotados? Porque dentro nós estamos vulneráveis. A gente precisa se fortalecer dentro, ser curadas dentro. O lar não é uma mera estrutura física onde vive uma família. Deus planejou o lar para ser parte central de nossa vida. Ele deve ser um lugar acolhedor, onde nossa família constrói relacionamentos saudáveis uns com os outros, aprendem, riem e crescem juntos, desenvolvendo um senso de identidade e comunidade que formará uma sociedade. Olha só que legal. O que sai do nosso lar? De dentro do nosso lar,
por conta de ser um lar acolhedor. Um lugar onde a gente constrói relacionamentos saudáveis, uns com os outros. Onde a gente aprende, a gente ri, a gente cresce, juntos. Tudo isso juntos. Ali a gente desenvolve um senso de identidade. Ali nós conhecemos um o outro e até mesmo nós. É dentro da nossa casa que é o lugar que mais nós sabemos quem nós somos. E não pense você que o seu filho também não sabe quem você é. Porque do mesmo jeito que a mãe conhece o filho mais do que qualquer outra pessoa, o seu filho também te conhece mais do que qualquer outra pessoa. E por conta de tudo isso feito dentro da nossa casa, a gente cria um senso de identidade, comunidade, que vai formar a humanidade. E sim, daí forma a humanidade. E não importa como é a sua casa, se ela é uma mansão, se ela é uma casa simples, se ela é pequenininha, se ela é grande, se tem um cômodo, não tem problema. Lar é onde o coração está. Lar é onde o coração se forma. Olha só o que acontece dentro do lar. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que vivenciamos. Ou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. A geração desse tempo quase nem fica em casa. Por conta do trabalho, escola, esporte, atividade na igreja, sai cedo e volta só à noite. E ainda chega à noite cansado, querendo tomar um banho e descansar. Preferimos comer de drive-thru ou do fast food ao se reunir com a nossa família. Por isso, Deus está restaurando nessa quarentena o altar da mesa, porque isso se quebrou durante muito tempo. Porque nem vontade de sentar ao redor da mesa muitos não têm. Nem para conversar e nem para comer. As pessoas querem tudo mais fácil. E eu vou ler uma coisa para vocês, que é de um livro que eu tô lendo, e eu achei muito legal. Vamos lá. Tá escrito assim: ao refletir sobre a importância do lar, pensei, se o lar é a base da sociedade humana, será então possível que a mesa constitua a base da estabilidade humana? Seria a experiência da mesa o simples ato de partilhar refeições regulares em famílias, algo absolutamente vital para a saúde e a estabilidade da família e da sociedade no longo prazo? Peraí que eu tô achando onde que eu tenho que começar a ler, tá? O surpreendente poder da refeição em família, ela se baseia em estudos das áreas da psicologia, educação, nutrição e sociologia para abordar o fenômeno cultural das refeições familiares. A pesquisa completa sobre o assunto levou Einstein à ousada e surpreendente conclusão de que fazer refeições em família é uma bala mágica que melhora drasticamente a qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde de sua família
e os valores da sociedade. Olha quão sério quanto importante é a mesa. Refeições em família vai tornar os nossos filhos mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. Ao ponderar nessas palavras, percebi que elas descrevem com perfeição todo o ser, mente, espírito, corpo e alma. Ficamos mais inteligentes na mente, mais fortes no espírito, mais saudáveis no corpo e mais felizes na alma. Quando fazemos refeições juntos à mesa de jantar com nossos familiares e queridos. Não faz sentido que Deus, aquele que nos criou como seres de mente, espírito, corpo e alma, também providencie uma oportunidade para alimentarmos todas as 4 dimensões diariamente? Se assim for, será possível que o próprio Deus se faça presente conosco de maneira especial, ao reunirmos a família em volta da mesa para nutrir o corpo, a mente, a alma e o espírito. Mais uma coisa que eu também aprendi, eu nunca tinha me atentado ainda. Fazer refeições à mesa com a família também parece ter uma significância espiritual única. Cada vez que damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Deus chega para jantar. Ao redor da mesa, nós somos encorajados e aperfeiçoados. Então, a mesa é um altar que nós precisamos restaurar dentro da nossa casa. Eu não sei o que vocês têm passado dentro da casa de vocês. Eu não sei o que Deus vai ministrar no coração de vocês com essa palavra. Essa semana toda eu vou postar mais coisas sobre a mesa, porque Deus está falando muito comigo sobre a mesa. E eu quero compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus tem me ensinado, porque o que eu tô falando para vocês eu tô aprendendo. O que eu tô falando para vocês, Deus ministrou no meu coração sobre a mesa semana passada e eu nem sabia que eu ia passar por algo que eu tinha que quebrar, rasgar o véu na mesa com o meu filho. Então são coisas que às vezes nós não imaginamos, mas às vezes Deus está querendo restaurar algo em nós. Porque nós estamos educando, nós estamos formando homens e mulheres para essa humanidade, para essa sociedade. Então que nós venhamos realmente entender tudo aquilo que o Senhor tem entregue para nós, todos os dias no ministério. Você que não está no Ministério Joquebed, se você tem o interesse de estar, todo dia a gente tem um devocional direcionado para nós mães. Manda uma mensagem se você quiser mandar aqui mesmo no Face, depois eu adiciono você, ou você pode me mandar no meu WhatsApp. É um ministério que é só para colocar devocional, tá, gente? Não é um ministério que é pra gente ficar postando mensagem. Se você quiser colocar algo que Deus falou com você a respeito daquele devocional, é aberto. Mas é mais dos devocionais que eu e a Priscila mesmo coloca, que esse ministério, o foco desse ministério é nos ensinar a ser mães conforme a vontade de Deus, a nos dar direções e estratégias para aquele dia, para aquela semana. Então eu vou continuar falando com vocês a respeito da mesa. E eu creio que muito mais o Senhor falará conosco. Eu peço para que vocês estejam orando pelo ministério, porque eu creio que logo a gente vai ter essa live da nossa irmã, uma irmã muito especial para mim, que ela falou que ela está tendo experiências com Deus a respeito da mesa, então ela tem muito
para testemunhar para nós, para nos ensinar, para nos ajudar também. Porque eu creio que o testemunho é algo que liberta nós e até nos ensina muito mais, porque é algo real, que nós estamos vendo daquilo que aconteceu, então que dá certo. Então eu creio que logo, logo nós vamos ter essa live com ela, ou até mesmo um culto especial. Então você esteja orando pelo Ministério Joquebed para essa live, para que Deus continue me usando como vaso, usando a vida da Priscila como vaso, para somente aquilo que vem do Senhor a gente poder passar para vocês. Então que vocês estudem mesmo, meditem mesmo nessa palavra que eu passei para vocês, e eu creio que Deus falará muito mais com vocês a respeito da mesa. O que Deus falou para mim é que a mesa, ela fortalece relacionamentos, é isso que Deus tem falado, e é isso que ele confirmou. E a música que eu vou deixar para vocês ouvirem, que hoje eu recebi, é uma música muito bênção, se vocês puderem ouvir. A música chama Emaús, do Morada. Então, se você puder ouvir, ouve ela, que eu creio que Deus falará mais com vocês. E por hoje, meninas, a palavra é essa, que eu possa ter abençoado vocês como eu fui, que vocês consigam entender tudo aquilo que o Senhor falou. Aquilo que ficou em dúvida, vocês podem entrar no meu particular, me perguntar. E se vocês estiverem tendo uma experiência mesmo, eu queria que vocês também compartilhassem, como a nossa irmã me compartilhou, como essa amiga minha compartilhou comigo, sabe? Isso é bênção para nós, porque aí a gente sabe que aquilo que nós estamos ministrando, aquilo que Deus está trazendo, realmente é de Deus, realmente é Deus falando com a gente, para que a gente venha mudar, para que a gente venha, não venha parar, que nós não venhamos desistir, que nós venhamos permanecer, né? Então eu creio que Deus está dando experiência para muitas mamães. Então você que também está tendo experiência, não guarde para você. Compartilha conosco. Compartilha, deixa Deus usar você. Porque é isso que Deus quer nesse ministério. Aqui é uma ajudando a outra. Juntos nós somos mais fortes. E assim nós cresceremos. Assim nós transbordaremos para ministrar para muito mais mulheres, né? Então eu vou fazer uma oração para que nós venhamos terminar e que Deus continue falando com vocês, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor, que nós viemos levantar esse altar na nossa casa, que é a mesa, Senhor, é um lugar de relacionamento, um lugar que a presença do Senhor está ali, Pai, que o Senhor é o pão da vida e o Senhor está ali. Esse é um princípio, Pai, criado pelo Senhor, e que nós não venhamos quebrar os seus princípios, Pai. Que, como eu disse, quando quebramos um princípio de Deus, logo Ele nos quebrará. Então eu repreendo das nossas vidas nós quebrarmos algum princípio que o Senhor tem ministrado para nós, que o Senhor tem nos ensinado, e que nós venhamos levantar esse altar, que é a mesa dentro da nossa casa, e continue falando conosco, Senhor. Continue nos dando estratégia, continue nos ajudando, Pai. Continue nos dando versículo para que nós venhamos aprofundar. Me ajude, Senhor, porque eu quero me aprofundar mais, né, nesse tema, Pai, que eu creio que o Senhor ensinará muito mais para nós. Em nome de Jesus, abençoe o resto da tarde das minhas irmãs, abençoe aquelas que ouvirão depois, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma, ensinando, ministrando, ajudando, Pai, porque nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque sem o Senhor nada nós conseguimos. Em nome de Jesus, é o que eu oro, é o que eu peço, te agradeço. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês, tá? Um beijão. E não deixe de compartilhar se Deus estiver falando algo com você. Testemunhe para nós, tá? Beijão, meninas. Amo vocês. Tchau.